Salve, salve, família vascaína. Mais um jogo, né? Nosso Vascão aí. Só queria fazer um comentário, né? Que eu analiso bastante o jogo, futebol, futebol que é um esporte que eu amo, né? Assim, é um futebol que eu gosto muito. É um esporte que eu gosto muito. De todos os esportes, logicamente eu gosto de outros esportes, mas futebol é meu favorito. Não posso jogar mais, por causa de problema de saúde. Já tô anos sem jogar futebol, sinto falta. E, cara, vejo Lucas Pedrosa, outros comentaristas de futebol aí, analisando o jogo. E eles começam a analisar o jogo, às vezes com ranço de certos jogadores, né? Que já tem uma construção sobre aquele jogador. Isso já afeta toda a credibilidade, para mim, ao meu ver, a análise dele sobre aquele jogador. Por exemplo, quando ele fala do Cuiabano e o Piton, ele põe o Cuiabano como se fosse o jogador. Nossa, como se o Cuiabano estivesse jogando bem. Mas o Cuiabano não está jogando bem. Pior, ele jogou pior do que o Piton. Entendeu? Ele jogou pior do que o Piton. Porque o Piton, por mais que o Piton não tenha feito um jogo assim, de encher os olhos, como o Paulo Henrique fez, um cara que chegou firme. O Paulo Henrique tem algumas às vezes se atrapalha um pouquinho ainda, está se atrapalhando um pouco ainda, mas ele tem força, ele não desiste, ele vai até o fim, foi com força, chegou na frente, chegou lá, criou várias jogadas, teve a coragem de arriscar. Voltando para o assunto do Piton, o Piton ele fez um jogo consistente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele foi ok, botar assim, foi ok. Não foi aquele jogador que ele não entregou a paçoca nesse jogo, o Piton. Ele não entregou a paçoca, fez um jogo ok. Foi dentro da possibilidade do jogo, foi ok. Mas o Cuiabá, desde o primeiro jogo contra esse time aí, desde o primeiro jogo, ele não ganhou uma bola. Ele não ganhou uma bola no mano a mano. Ele não ganhou nenhuma bola no mano a mano. O Cuiabá. Todas. Você pode buscar lá. Quem achar que eu estou errado, assiste o jogo de novo. Vai lá, busca, assiste o jogo. E presta atenção no Cuiabá. Quantas jogadas o Cuiabá vai desarmar o adversário, ou pelo menos vai se posicionar e não vai deixar o cara passar. Tipo assim, vai fazer o cara tocar a bola para outra pessoa. Vai lá e, cara, analisa o jogo. Faz uma análise de verdade. Não vai fazer uma análise já com ranço daquele jogador. Não quero aquele jogador e pronto. Não. Aí você vai trocar um cara que está melhorando por um cara que está mal. Depois vai ficar reclamando que o time não joga. Porque você tendo um lateral que pelo menos seja constante ali, que seja ok, já ajuda, já tira, já melhora o time, já dá uma cara. Olha só o Paulo Henrique, já voltou jogando, já deu uma melhora. Agora você tem um cara mais ok, melhora também. Isso ajuda até o Paulo Henrique do outro lado. Quando você tem um lateral lá de cá, que seja pelo menos ok, ele ajuda o lateral lá de lá. Entendeu? Ajuda todo o time. Ajuda o Robert Renan, ajuda o Cuesta, ajuda todo mundo aí atrás, porque o lateral ele tem que saber marcar. Se o lateral não souber marcar, você tem que jogar com 3 zagueiros, entendeu? Jogar com 3 zagueiros ou botar alguém para ajudar ele ali na marcação. Mas se você for analisar, é que nem no jogo contra o Mirassol, quem podia ter cortado a bola no primeiro pau era o Cuiabano. E ele correu da bola, simplesmente correu da bola e depois abaixou a cabeça. Ele sabia que ele tinha errado. Mas todo mundo culpou o Puma Rodrigues e o Bairro, que logicamente também tem a sua parcela de culpa ali. Mas o principal erro foi do Cuiabá, porque a bola estava facinha para ele cortar. A bola foi em cima dele, ele saiu da bola. Só analisar. E aí eu vejo uns comentaristas que não sei se eles jogaram bola, eu não sei se vocês estão assistindo o jogo, o que eu estou assistindo. E pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, não tem cabimento não, mano. Entendeu? E na minha concepção,
uma análise e também dando opinião para a próxima escalação, para o próximo jogo contra o Fluminense. Na minha opinião, o treinador podia entrar com 3 zagueiros, botar o Robert Renan ali de primeiro volante, ou como o Thiago Mendes não vai jogar, mesmo assim eu entrava com 3 volantes, entendeu? Dava liberdade pro Barra morder, rodar o campo, chegar dentro da área, ele e o menino, Ramonique, entendeu? Dá liberdade ali para ele chegar lá na frente, ajudar, recompor, se não seguraria o Barro mais um pouquinho, se não seguraria o Ramonique mais um pouquinho ali atrás, e dar liberdade mais um para o Ramonique chegar mais na frente, participar, mas colocaria o Avelar para jogar ali e entraria com três volantes, entendeu? E entrava com o Paulinho, tem jeito de falar com ele, ó, vai ter que jogar, mano, se dobra aí. Ficava com ele até a hora que ele aguentasse, dentro de campo. E botava o Robert Renan de primeiro volante, porque o Vasco não tem um camisa 5. O Barros não é 5. Então, não botava o Barros para fazer a frente da área. Botava um cara que sabe marcar e sabe tocar. Tipo, o Robert Renan, ele tem capacidade de fazer essa saída de bola ali. Ele tem um passe bom, entendeu? Logicamente ele tá meio nervoso ainda, mas ele tá cada vez mais tá melhorando. Ele só tá precisando de um parceiro bom do lado dele ali, um zagueiro bom. Porque se tiver um parceiro bom ali, com certeza o futebol dele vai render mais ainda. Porque o Cuesta, ele é muito ruim na bola aérea. Ele não corta uma bola no alto. É difícil ele antecipar uma jogada sobre o marcador dele. Então eu entraria com 3 zagueiros, botaria o Raul de Renan para fazer a frente, e quando a jogada fosse pelos lados ele entrava no meio do zagueiro e fazia esse terceiro zagueiro. Isso ia dar mais força na marcação ao time, e jogaria só com o Gomes e mais um atacante só na frente, puxar o contra-ataque, botava o Gomes para puxar o contra-ataque e dava um pouquinho mais de descanso ao Gomes nessa pegada de marcação. Falava para ele só marcar quando estivesse ali no meio de campo. Passou para cá, meu filho, deixava ele falar, não, quero que você marque só até aqui, até a intermediária aqui, mais ou menos aqui. Não precisa vir até o fundo marcando, não. E descansava ele um pouquinho para ele puxar esse contra-ataque, para ele estar mais fresco, né? Porque ele mais fresco, e com certeza ele vai render mais fresco. Eu acho que isso que tem matado ele um pouco também, que ele tem que vir, recompor, marcar até aqui atrás. E aí você dá liberdade a um Nuno para jogar na frente. Pelo amor de Deus, mano. Nuno, Adson. Cara, eu não colocaria, entendeu? O Nuno nem o Adson para jogar esse jogo. Entendeu? E nem o Cuiabano. O Cuiabano tá gordo. Pelo amor de Deus. E é isso aí. Salve, salves. E vamos nessa. Torcer pelo nosso Vascão, quem sabe, né? Consegui pelo menos um golzinho nesse primeiro jogo contra o Fluminense, né? Vamos lá, mas aí tem que ser estratégia, porque o time do Fluminense é melhor do que o time do Vasco. Não é um absurdo de melhor, mas é melhor. Dá para ganhar. Só jogar com estratégia, que eles vão dar espaço para o contra-ataque, e aí usa a velocidade do Gomes. Põe um centroavante ali para fazer o pivô. E é isso aí, mano. Pode botar o menino da base lá, o Vasco tem um centroavante na base, sub-20. É só botar ele pra jogar, mano. Botar ele e o Gomes na frente ali. Ele também tem muita velocidade, chega bem no ataque. Chega bem lá. E é isso aí. Vamos nós. Tchau, tchau.